Olá, lindezas! Estamos aqui com mais um recorte de aula síncrona que demos no curso de extensão Sintaxe, o período simples na gramática tradicional, um curso que oferecemos pelo SECA UniOeste. Então, o aposto, a gente viu lá no começo um exemplo, né, do Alan, o esposo da professora Michele, né, aquele lá era um aposto, então é um termo de caráter nominal que se junta a um substantivo, a um pronome, ou a um equivalente deste a título de explicação ou de apreciação. Se você for ver, essa classificação de aposto cabe também para o adjunto de nominal modificador, né? Vocês veem como não está muito bem explicado, determinado. Porque a explicação semântica geralmente não dá conta, tem que ir para uma explicação formal. Então, aqui, Júnior, o publicitário, não mora no Paraná. Então, aqui, vejo que o publicitário tem no mundo aqui o mesmo referente de Júnior. Ah, mas poderia ser qualquer outro publicitário. Poderia, mas nessa frase, nessa enunciação, Júnior e publicitário é a mesma pessoa. Então, aqui nós temos um sujeito que vai até a vírgula aqui, Júnior ou publicitário, e nós temos, então, esse aposto que vai especificar quem é Júnior. Vamos ver outro exemplo. Daniel, o aluno da área de Direito, mora em BH. Então, vejo que o aluno da área de Direito, esse elemento todo vai especificar quem é o Daniel. Então, a gente usa a vírgula antes e usa a vírgula depois. E ele, então, o aluno na área de Direito, pensando no aluno deste curso, de quem estou falando, tem o mesmo referente no mundo de Daniel. Agora, vejam bem, gente, é muito comum a gente confundir o aposto com a oração adjetiva, porque eles têm a mesma função semântica de especificar, de explicar melhor quem é aquela pessoa, aquele ser, ou aquela coisa de quem estamos falando. Aqui, no caso, é pessoa, né? Então, Daniel, que é da área de Direito, mora em BH. Vejo que, semanticamente, não há muita distância com a frase anterior, o aluno da área de Direito. Eu poderia dizer que é aluno da área de Direito. Poderia dizer dessa mesma forma, ficar mais próxima da anterior. Antes, tínhamos um aposto. Aqui nós temos uma oração adjetiva explicativa. Mas, prof, como é que eu diferencio uma coisa da outra? Bom, uma forma de diferenciar é sabendo que o aposto tem sempre como núcleo um substantivo. É claro, daqui a pouco eu vou mostrar que existe o aposto em forma de oração também. Mas aqui nós temos um que, um pronome relativo, e nós temos um verbo aqui, né? Então, aqui nós já temos uma oração adjetiva. Quando nós tivermos pronome relativo, que é aquele pronome que é muito funcional para a coesão, porque ele tanto introduz uma oração subordinada quanto faz a retomada. Então, ele é, ao mesmo tempo, um elemento de coesão referencial e sequencial. Então, esse que aqui é a mesma coisa de Daniel. Daniel é da área de Direito, ele retoma Daniel. Então, quando nós temos esse tipo de elemento, que é o pronome relativo, o universal é o quê, mas tem outros, né? Tem cujo, tem os quais, e assim por diante. Nós temos uma oração adjetiva, que, claro, também serve para explicar melhor, definir de quem estamos falando. Beleza? Mas só não pode confundir que sintaticamente tem duas denominações diferentes. E aí temos o aposto especificativo de que eu falei antes para vocês. A cidade de Cascavel. É diferente, gente, por exemplo, de cidadão de Cascavel. Vejam que cidade e Cascavel é o mesmo referente no mundo. Cidadão e Cascavel não é o mesmo referente no mundo. Portanto, de Cascavel é um modificador de cidadão, especifica quem é cidadão, certo? Aqui, claro, de Cascavel também especifica de que cidade estou falando, mas vejam que ele tem o mesmo referente no mundo. Portanto, neste primeiro caso, é um aposto especificativo este que vai sem vírgula. O poeta Manuel de Barros. A professora Alcione, então professora e Alcione tem o mesmo referente no mundo. O Rio Jangada, o mês de agosto e assim por diante. Então, chamamos a essa estrutura de aposto especificativo. Aí temos o enumerativo. Neste grupo, há alguns alunos que são meus orientandos, e aí eu vou enumerar. Então, tudo que está em vermelho
tem o mesmo referente no mundo de meus orientandos. Dani, Diane, Andressa e Odair. Então, vejam que esses elementos que vêm depois é que a gente chama de aposto. Neste caso, um aposto enumerativo que está relacionado a meus orientandos. Está relacionado a quê? Ao predicativo. Ou seja, tudo que está aqui até o final, desde meus até o final, a gente engloba dentro do predicativo. Eu estudo a estrutura da língua em vários níveis. E aí eu vou especificar, vou enumerar quais são esses vários níveis. Fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático. Então, vocês veem que o elemento que vem depois, especificando o mais geral, ele é o aposto. O importante é nunca parar de estudar, coisa que eu faço desde os meus 7 anos. Claro, estudando estudo formal, né? E estudar de forma genérica, a gente estuda desde o útero da mamãe. Então, vejam bem que coisa é um aposto, que depois eu vou especificar com uma oração adjetiva aqui, né? Mas o núcleo é coisa. E isso daí retoma o quê? Retoma uma parte da oração anterior. Vamos ver um outro exemplo que aqui sim retoma toda a oração anterior. A aula está muito dinâmica. Fato que me manteve aqui até o final. Então, vejam, esse fato, ele é um aposto e ele retoma o quê? A aula está muito dinâmica, ou seja, retoma toda a oração anterior. Então, vocês vejam, gente, que para a questão de coesão textual, coesão referencial, o aposto é riquíssimo, riquíssimo na construção do texto. Agora nós temos aqui, ó, assistir a aula, fazer a tarefa, resolver os desafios, tudo faz parte desse curso Lindeza. Aqui, gente, quem é o aposto é o elemento que vem depois, é o tudo. Se eu enunciasse de forma diferente o tudo antes, como esse exemplo aqui, ó, tudo me leva ao estudo da sintaxe. A vontade de escrever melhor, o interesse em ser uma boa professora de língua, a minha curiosidade em relação aos usos linguísticos. Vejo que se eu enunciar tudo antes, o que vai configurar como aposto é o que você vai pôr aqui depois dos 2 pontos. Se eu enunciar o tudo depois, é ele que faz a retomada. E aí, esses dias nós tínhamos uma questão com a Andressa, né, Andressa? Como é que faz a concordância? Pois é, esse aposto vai retomar tudo, que é plural, mas vai retomar com o elemento no singular, tudo. Se tivesse uma retomada, por exemplo, todos, e fosse pessoas aqui, retomando pessoas, pluralizaria o verbo. Mas eu retomei com o elemento no singular. Então, eu vou fazer uma concordância no singular. Então, a concordância gramatical aqui é no singular, mas a gente sabe, semanticamente, esse tudo é plural, né? Porque ele engloba, ele encapsula várias orações anteriores aí. Viu que legal que é estudar, gente? Olha que delícia. E nós temos também o aposto oracional. Vou lhes dizer uma coisa boa desta quarentena. Comer comida de verdade, feita em casa, com produtos que vêm direto do produtor. Então, veja, gente, que uma coisa boa desta quarentena está especificado depois com esse aposto, que é feito em forma de oração, geralmente aqui com o verbo no infinitivo. Comer comida de verdade. E aí depois eu vou encadeando elementos que vai qualificar comida de verdade, feita em casa, daí com produtos que vêm direto do produtor, está relacionado a feita. Veja que a gente vai encadeando elementos dentro de elementos. E viva a recursividade, diria Chomsky. Beleza, gente? Então, isso aqui é um exemplo de aposto oracional e, em geral, ele vem com 2 pontos. Claro que, às vezes, pode acontecer de vir com vírgula ou, às vezes, até o travessão, né? Em geral, a gente usa 2 pontos quando o oposto é oracional.